Oi, eu sou a Muri e seja bem-vindo ao arquivo Murimubes. Nesse canal, falamos sobre casos reais, crimes, creepypastas, mistérios e outros arquivos. Aqui, avalio alguns desses casos por caveirinhas, de leve a pesado. E esse vídeo é avaliado em 3 caveirinhas, que significa que é um caso assustador. Lembrando que tratamos de assuntos que podem ser gatilho ou sensíveis para algumas pessoas. Se você se incomoda com terror ou esse tipo de assunto, sugiro que conheça meu outro canal, link na bio. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário se gostou do conteúdo. E também gostaria de pedir sugestões de próximas creepypastas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Pode deixar ali nos comentários e bora pro vídeo! Meu nome é Andrew Eriks e eu morava em Nova York. Minha mãe é Terry Eriks. Ela está na lista telefônica. Se você for da cidade e ler isso, a encontre. Não mostre isso a ela, mas diga que eu a amo e que estou tentando voltar para casa. Por favor. Tudo começou quando decidi com 25 anos que era hora de parar de levar minha mochila para o trabalho. Eu pensei que isso me faria parecer mais maduro e não um adolescente no ensino médio. Isso significava que eu tinha que parar de ler no metrô de manhã e de tarde, que era um hábito meu, pois eu não teria como carregar os livros. Uma pasta executiva estaria fora de questão, já que eu trabalhava em uma fábrica e as bolsas de mensageiro sempre me pareceram um pouco antiquadas. Eu tinha um MP3 e ficava ouvindo música, o que ajudava a passar o tempo até. Mas quando quebrou, decidi não andar mais com ele, pois seria inútil. Então, todas as manhãs, eu sentava no metrô por meia hora, que pareciam intermináveis, sem nada para fazer, além de observar meus colegas passageiros. Eu era um pouco tímido e não gostava de ser pego fazendo isso, então eu os observava de uma forma discreta. Curiosamente, descobri que não era o único que sentia-se desconfortável em público. As pessoas disfarçavam de várias maneiras, mas aprendi a enxergar através delas. Eu as dividi em categorias na minha cabeça. Haviam os inquietos, que estavam sempre movendo as mãos, mudando de posição, aproximando e afastando as pernas do banco. Eles eram o tipo mais nervoso e notável. Depois deles vinham os falsos dorminhocos, que sentavam e praticamente fechavam os olhos no mesmo instante. Mas a maioria deles não estava realmente dormindo. Os dorminhocos reais se mexiam mais, acordavam repentinamente nas paradas ou depois de barulhos altos. Os falsos apenas ficavam de olhos fechados, desde o momento em que se sentavam até o momento em que o trem chegava à sua parada. Então, havia os viciados em música, os usuários de laptop, as pessoas que viajavam em grupos e falavam alto demais. Os viciados em celular ou eram muito populares ou simplesmente incapazes de ficarem calados por mais de 2 minutos seguidos, pois estavam sempre em ligações. Assim, como observar as pessoas estava prestes a ficar insuportavelmente entediante, encontrei a minha primeira incongruência. Um homem de meia idade, cabelos castanhos, tamanho e peso médio, vestido casualmente. Curiosamente, ele parecia quase normal. Não tinha características notáveis, era como se estivesse projetado para se misturar na multidão. Foi isso que me levou a notá-lo. Eu estava intencionalmente tentando observar como as pessoas agiam no metrô, e ele não agia de forma alguma. Era como ver alguém sentado na frente da televisão assistindo a um documentário sobre peixes. Ele apenas estava lá. O homem pegava o metrô nas tardes. Já havia se passado mais de um mês desde o início do experimento de observação de pessoas, antes de ele chamar minha atenção. Porque eu não pegava o mesmo metrô todos os dias e não me sentava conscientemente no mesmo vagão quando o fazia. Eu o vi pela primeira vez em uma segunda-feira. Acredito. E pela segunda vez na quinta da mesma semana. Obviamente, ele pegava o mesmo trem e sentava no mesmo vagão, até no mesmo assento, inclusive. Exagerado, com mania de organização, pensei na época. Já que ele havia chamado tanto minha atenção da primeira vez, observei-o com mais avidez na próxima. Ele era, francamente,
perturbador. Ele não fazia absolutamente nada. Sentava lá, sem expressão, cabeça reta, não importava o que acontecesse. Uma mulher com uma criança chorando entrou no vagão e sentou bem atrás dele. E ainda assim, nada aconteceu. Ele nem sequer virou a cabeça ou fez uma expressão de aborrecimento. E essa criança estava realmente fazendo muito barulho. Quando o metrô chegou na minha parada, me senti enjoado. E quando saí do vagão, minhas mãos tremiam como se eu estivesse tendo uma crise de ansiedade. Alguma coisa naquele homem estava errada. Eu pensei que ele fosse algum tipo de sociopata, talvez, daqueles caras silenciosos que, no fim das contas, tem uma dúzia de cabeças de pessoas no congelador, sendo a primeira vítima a própria mãe. Por algumas semanas, evitei pegar aquele metrô, e quando me encontrava na estação quando ele chegava, fazia questão de escolher um vagão o mais distante possível daquele em que o tinha visto. Então, em uma manhã, vi outra pessoa que acionou os mesmos sinais de alerta na minha cabeça. Uma mulher, tão comum quanto. O momento em que a reconheci, percebi mais tarde, foi quando minha obsessão começou. Minha observação de pessoas, que começou como um hobby, para afastar o tédio, tornou-se uma espécie de vício. Eu não conseguia entrar em um metrô ou pegar um ônibus sem me pegar examinando todos, preenchendo uma lista mental na minha cabeça. Roupas simples de cores neutras e sem marcas? Confirmado. Sem expressões, sem olhares casuais pelas janelas ou para outros passageiros? Confirmado. Sem bolsas, bolsos ou acessórios? Confirmado. Confirmado. Temos outro. Então eu comecei a chamá-los de os estranhos. Eu não os via todos os dias. Mesmo depois de começar a pegar o metrô mais do que precisava, eles sempre estavam lá. Com muita frequência. Ver um deles me deixava nervoso. Minhas palmas suavam, minha garganta ficava seca. Mesmo que eles não pudessem prestar a menor atenção em mim, eu sentia que estava sendo observado por eles. Eu podia vê-los tão claramente como a luz do dia. Como que eles não me notavam? Não se mexiam, não faziam nada? No entanto, pelo menos não de nenhuma forma que eu pudesse perceber, eu estava invisível para eles. E quando eventualmente minha curiosidade superou meu medo, decidi seguir um deles. Escolhi aquele que encontrei primeiro, o homem no metrô, que sempre ocupava o mesmo assento. Entrei e me sentei atrás dele. Chegamos ao fim da linha e ele se levantou e saiu antes de mim. Mantendo distância entre nós, o segui, mas ele não foi longe. Sentou-se em um banco próximo, tão inexpressivo como sempre. Virei a esquina e esperei, tentando parecer despreocupado. Depois de alguns minutos, o próximo metrô chegou. Eu o vi entrar nele, tomando o mesmo assento. Não consegui encontrar coragem para segui-lo novamente. Ele não tinha ido a lugar nenhum. Ele apenas andou de metrô até o final da linha. E depois o quê? Voltou? Que motivo possível ele ou qualquer pessoa teria para fazer isso? Isso me atormentou por muito tempo, mesmo depois de ter pegado um trem de volta para casa. Eu não conseguia deixar isso de lado, não até conseguir fazer algum sentido. Eu me sentia mais do que confuso, agora eu estava irritado. Por que esse estranho, essa pessoa quase inumana, andava de trem para frente e para trás sem ir para lugar nenhum? A mente, li uma vez, se retrai diante de certas coisas, porque só de vê-las é uma grande afronta. Aranhas despertam isso em muitas pessoas, especialmente as bem grandes. Elas apenas nos parecem erradas, alienígenas. Esse era o efeito que os estranhos estavam começando a ter em mim. Eles ofendiam os meus sentidos. Eu o segui novamente no dia seguinte, e novamente. Todos os dias, por pelo menos uma semana. Nós dois fizemos nossas viagens silenciosas juntos, embora somente eu soubesse disso. No final da semana, eu o seguia por horas, até o último trem que parava perto do meu prédio. Nós viajamos de um lado da cidade para o outro e depois voltamos, e eu não estava mais observando as pessoas. Eu estava observando aquela pessoa, aquele estranho. Eu não tinha olhos para mais ninguém, embora eu notasse alguns olhares confusos na minha direção.
Na semana seguinte, perdi meu emprego. Meu gerente foi gentil, mas firme. Eu não estava concentrado, não tinha foco, não estava sendo produtivo de forma alguma. Tudo em que eu conseguia pensar era na minha vigília. O que aquele homem, não, aquela coisa no metrô, faria quando eu não estivesse lá para ficar de olho nele? Saí do trabalho pela última vez ao meio-dia. Normalmente eu começaria a seguir meu alvo às 5h30, mas eu estava certo de que ele estaria lá me esperando. Eu queria agora ter prestado mais atenção àquele dia. Estava ensolarado? Afinal, era verão. Eu poderia ter passeado pelo centro da cidade. Talvez observado algumas garotas bonitas. Eu poderia ter tomado um cappuccino gelado e depois ido para casa, tirado minha crescente obsessão da cabeça, encontrado um novo emprego e voltado a ler meus livros nos trens e ônibus novamente. Em vez disso, esperei. Vários trens circulam pelas linhas, então fiquei na estação por pelo menos 1 hora, até vê-lo através de uma janela. Entrei no vagão do metrô e percebi que pela primeira vez, minha pele não estava úmida, minhas mãos não estavam tremendo e meu coração não estava batendo forte. Me sentei, pela primeira vez, bem na frente dele, diretamente em seu campo de visão. Fiquei esperando por alguma reação em seu rosto. Ele me reconheceria? Se sim, não vi nenhum sinal disso. E eu estava observando atentamente. Nós devemos ter formado um par estranho, sentados um de frente para o outro naquela tarde, encarando um ao outro. Era difícil não deixar a raiva crescente em mim contorcer meu rosto, mas com o esforço consegui ficar tão imóvel e inexpressivo quanto ele. Por dentro, eu gritava com ele. Reaja a mim, seu infeliz! Me veja, droga! Eu sei o que você é! Mas ele não o fez, e minhas demandas silenciosas não foram atendidas. Nem na primeira viagem, nem na segunda, nem na terceira ou 10ª. Viajamos juntos até tarde da noite, e em cada terminal saíamos juntos e esperávamos. Sentei-me bem ao lado dele no banco, observando pelo canto do olho, e ainda assim não obtive nada dele. Mas 2 podiam jogar aquele jogo tão bem quanto 1. Finalmente, fizemos nossa última viagem juntos. A última viagem da noite, antes dos trens pararem de circular. Normalmente, o deixaria escapar, pois o fim da linha ficava muito longe da minha casa, e os ônibus também paravam de circular no mesmo horário dos metrôs. Mas dessa vez, o seguiria. Finalmente veria o que ele fazia enquanto os trens paravam de circular. Eu teria algumas respostas, talvez. O metrô continuou rolando e a expectativa cresceu dentro de mim. O vagão se esvaziou lentamente ao nosso redor, até que só restamos nós 2, observadores silenciosos sobre a cidade. Lutei para conter um sorriso maníaco, e o metrô desacelerou até parar. Chegou o fim da linha. O estranho não se mexeu. Ainda não reagia de forma alguma. O vagão ficou parado, portas abertas. Eu podia ouvir vagamente os últimos saindo na estação em algum lugar atrás de nós, seus passos ecoando no silêncio. Nada. O sistema de alto-falantes tocou para avisar qualquer pessoa meio adormecida de que havíamos chegado ao terminal. Ainda nada. E finalmente, houve passos novamente. Um maquinista, ou algo assim, enfiando a cabeça em cada vagão para garantir que estivesse vazio antes de levar o trem para onde quer que ele fosse durante a noite. Não tirei meus olhos do silencioso alvo. Consegui ver o maquinista pelo canto dos meus olhos, quando ele finalmente alcançou nosso vagão. Ele olhou para dentro, seus olhos percorreram por nós, e uma expressão confusa surgiu em seu rosto. Ele piscou algumas vezes e parou. Eu esperei que ele falasse, e o momento se estendeu, mas então, com um leve balançar de cabeça, ele nos deixou. Havia um vagão à frente do nosso, e eu vi ele verificar também. E depois de alguns minutos, o trem começou a andar. Nós viajamos por um tempo, depois o metrô parou. Ele sorriu para mim.
Foi apenas um movimento dos lábios, que passaria despercebido se eu não tivesse passado as últimas horas estudando o rosto dele. Então, Ele disse, com uma voz rouca e grave. aqui estamos nós. Tentei responder, mas não consegui de imediato. Minha garganta se fechou. O terror me dominou. Parecia que toda a caverna subterrânea que estávamos havia desabado sobre mim. Eu tossi e gaguejei. E finalmente eu consegui fazer a pergunta que me manteve acordado à noite, que me levou à beira da loucura e me trouxe a esse lugar e a este momento. O que é você? Ele me ignorou, se levantou e as portas do trem se abriram. Então, surpreendentemente, ele se virou para me encarar. Vem? Ele não esperou por uma resposta, mas saiu para a plataforma. Eu me apressei em segui-lo. Vamos lá, droga, fale comigo. Quem é você? O que e por que você anda de metrô o dia inteiro? Ele não olhou para trás, nem diminuiu o passo. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas é seguro supor que ele não reagiu de forma alguma, assim como não havia reagido a mais nada. Continuei gritando por um tempo, mas eventualmente desisti. Caminhamos ao longo da plataforma até chegarmos a um cruzamento, e depois viramos. Agora estávamos perpendiculares aos trens ao nosso redor. O caminho à frente estava iluminado de cima, mas eu não conseguia ver onde terminava. Os trens dos dois lados pareciam se estender infinitamente, pelo que eu podia perceber. Muito mais trens do que o necessário para atender uma única cidade, eu percebi. Não tenho certeza de quanto tempo caminhamos. Em um certo momento, peguei meu celular, mas não tinha sinal lá embaixo. Só mostrava sem área. O estranho parava de vez em quando e olhava para um vagão de metrô por 1 ou 2 minutos, mas depois seguia em frente. Levou um tempo para eu entender o porquê, mas eventualmente percebi que eles não eram todos iguais. Longas fileiras seriam semelhantes. Então, chegamos a um modelo diferente. As cabines, ou o que você chama de parte da frente, onde o condutor fica, eram superficialmente diferentes também. Eu não sabia, e ainda não sei, exatamente o que ele estava procurando, mas eventualmente ele deve ter encontrado, porque viramos novamente e as portas do metrô se abriram, quando o meu guia improvisado parou na frente delas. Entramos e pegamos nossos assentos. Você está disposto a falar agora? Perguntei a ele, sem resposta. Suspirei de frustração e ponderava seriamente em socá-lo bem no rosto, quando de repente as luzes do vagão se acenderam e ouvi o motor ligando. O que raios é isso? Ele me lançou um olhar triste. Você não vai conseguir voltar. Do que você está falando? Voltar para onde? Nada de novo. O trem começou a se mover, indo na direção oposta a que tínhamos vindo, eu acho. A parada interminável deles tinha bagunçado minha noção de direção. Ele andou por alguns minutos e em seguida começou a diminuir a velocidade à medida que nos aproximávamos do destino. Seu olhar vago tornou-se mais penetrante e pela primeira vez tive a sensação de que ele estava realmente me encarando, em vez de apenas olhar na direção em que eu estava. Fique imóvel, fique em silêncio e não chame a atenção deles. O trem parou, abriu as portas e eles começaram a entrar. Eu não sei o que notei primeiro. As roupas estranhas, os braços muito compridos com mãos que quase tocavam o chão, os olhos negros como a noite, os rostos angulares ou o tom cinza azulado de suas peles. Meus olhos captaram todos esses estímulos, mas por um longo segundo meu cérebro se recusou a processá-los. E quando finalmente o fez, mal consegui conter o grito que tentou escapar de minha garganta. Meus instintos gritavam as palavras dele para mim. Fique quieto, fique em silêncio, não chame a atenção deles! As criaturas horríveis ao nosso redor pareciam não prestar atenção excessiva, embora devêssemos estar chamando a atenção delas. Eu estava tão paralisado pelo medo que quando finalmente voltamos à caverna interminável de trens sozinhos, eu desabei em lágrimas. Caí no chão e chorei por muito tempo, o estranho me assistindo sem reação.
Quando recuperei o controle, olhei para ele suplicante. Me leve pra casa. Por favor. Disse roucamente. Eu não posso. Não sei qual deles te levaria de volta, se algum deles fizer isso. Ele se levantou e saiu para a plataforma, e eu me levantei com cansaço e segui ele. Ele girou bruscamente. Acho que você já me seguiu o suficiente. A raiva que eu havia sentido por ele antes que o pânico temporariamente tinha internado subiu em mim. O quê? Gritei avançando. Agarrei pelos ombros e com uma explosão de força insana que eu nem sabia que existia em mim, o empurrei contra o lado de um vagão do metrô. Seu maldito, que raios você fez comigo? Empurrei-o de novo, e de novo, e de novo. Me leve de volta, por favor. Ele suportou tudo passivamente. E logo a chama de raiva em mim se apagou, me deixando vazio. Por favor, me leve pra casa. Não é assim que funciona. Ele disse. Se ficarmos juntos, é mais provável que seremos notados. Siga seu próprio caminho. Fique imóvel e discreto, e eles vão pensar que você é um deles. Como você pôde fazer isso comigo? Por quê? Ele me lançou outro olhar quase triste. Eu tive que fazer. Você também terá. Às vezes você fica preso. Ele afastou minhas mãos de seus ombros e virou-se para ir embora. Eu caí de joelhos de repente, sem forças, e o observei se afastar. Ele me encarou e disse. Sinto muito. E se foi. Fiquei ali no chão frio por muito tempo. E chorei. Depois que não restaram mais lágrimas em mim, consegui até dormir um pouco. Quando acordei, o trem em que eu tinha chegado havia sumido. Partiu levando mais abominações cinza-azuladas para onde quer que abominações cinza-azuladas vão. De qualquer forma, eu não conseguiria voltar para lá. Tentei encontrar o caminho de volta, para onde eu havia começado, para encontrar o metrô que eu reconhecesse, mas nem mesmo sabia mais em que direção eu deveria estar indo. Andei por uma hora, depois outra. Finalmente, encontrei um que talvez parecesse familiar. Ou eu estava desesperado o suficiente para imaginar que sim. Quando me aproximei, a porta se abriu e eu sentei. O trem começou a andar e eu orei com todas as minhas forças. O trem diminuiu a velocidade até parar e as portas se abriram. Por um segundo, eu pensei que estava salvo. Pessoas! Seres humanos! Então, notei os olhos. Especificamente o terceiro olho, grande no centro de suas testas. E quando um deles sorria ou ria, ou falava com o outro, eu não podia deixar de notar que seus dentes eram afiados, mal formados e amarelos de sujeira. Mas, se eu fosse cuidadoso e seletivamente cego, poderia fingir por mais um tempo que estava em casa. Até que um deles entrou com um sanduíche na mão, e percebi com um susto que estava faminto e não tinha comido ou bebido em dias, pelo que parecia. Na próxima parada, decidi tentar encontrar algo para comer ou beber. Não sei por que esperei, mas parecia importante chegar no fim da linha. Cheguei lá, e mal conseguia me obrigar a sair. Eu nunca tinha visto o estranho sair do metrô. Eu também nunca tinha visto comer ou beber. Meu estômago não aceitava um não como resposta. Porém, reuni minhas forças, tentei manter meu rosto cuidadosamente neutro e segui para a estação propriamente dita. Então fiquei confuso. Eu procurava por escadas rolantes, escadas, qualquer coisa, mas tudo o que eu via eram buracos no chão, nas paredes e no teto. Buracos abertos, de tamanhos irregulares, como se eu estivesse no meio de uma colmeia. O que eu deveria fazer? Pular em um deles? Isso não fazia nenhum sentido para mim. Até que alguém saiu de um. Ele flutuou para cima pelo chão e passou por mim. Ele franziu a testa por um segundo. Ou pelo menos acho que provavelmente foi uma careta. Infelizmente não consegui levitar, o que parecia ser a única maneira de sair da estação do metrô em formato de colmeia. Praguejando, voltei para o túnel. Eu estava com raiva, perdido e com fome.
Fui abandonado a um destino que, se não era pior que o inferno, era pelo menos 2 vezes mais estúpido e 3 vezes mais absurdo. Eu não estava na melhor condição mental, o que acho que justifica o erro. Normalmente eu dou uma ampla margem nas esquinas, porque todo mundo sabe que se você simplesmente dobrar uma esquina abruptamente em um lugar público, há boas chances de você trombar com alguém, como aconteceu. Eu bati em alguém, uma mulher, e caí no chão. Sem pensar, reagi como qualquer um na minha situação reagiria. Muito mal. Meu Deus, seu idiota, presta atenção por onde anda. Percebi meu erro antes que ela o fizesse. Seus olhos ficaram perplexos e confusos, e quando ela realmente me notou, se arregalaram de horror. Ela deu um pulo, ou flutuou rapidamente para longe de mim e soltou algo como... parecia um grito. Um pouco mais uivante do que eu estava acostumado, mas eu entendi o recado. Mais adiante do túnel, vi cabeças alienígenas de 3 olhos se virando na nossa direção. Pensei de repente em todos aqueles dentes afiados e sujos e saí correndo. O trem do metrô não estava lá, mas havia uma passagem ao longo do túnel. Provavelmente para os separadores, imagino. Pelo menos é assim que é usado onde eu venho. Eu a percorri em alta velocidade e continuei correndo até que cada respiração parecesse uma punhalada. Parei, ofegante, e olhei para trás. O túnel havia curvado, então não conseguia mais ver a luz. Mas ninguém parecia estar me seguindo. Voltar, no entanto, não era uma opção. Continuei para frente na escuridão por muito tempo. Eventualmente cheguei a uma pequena abertura na parede e parei lá para descansar. A fome, o desespero e a corrida desenfreada me deixaram completamente exausto. Eu provavelmente teria chorado de novo, o que parecia ser tudo o que eu era capaz ultimamente. Mas simplesmente parecia dar muito trabalho. Sentei-me contra a parede e imaginei que estava batendo naquele maldito estranho com um martelo. Era uma imagem reconfortante. Um rato estava se movendo nas proximidades na escuridão. De tempos em tempos, eu o chutava para afastá-lo, mas ele sempre voltava. Eu estiquei o pé para afastá-lo, mas depois de um tempo nem me dei o trabalho. Raiva ou qualquer outra doença que ele pudesse estar carregando seria uma bênção em comparação a viajar eternamente pelos metrôs de mundos estranhos, perdido, sem recursos e sozinho. Quando ele se aproximou de mim de novo, não o espantei. Mesmo quando ele chegou e pressionou-se contra a minha perna, eu não consegui mais me importar. Não até que um trem passou, e as luzes de seus vagões iluminaram o túnel onde eu estava. E a coisa que eu achava que era um rato... Bom, era parecida com um rato, sim, mas também parecia uma aranha. Se alguém tivesse cruzado os dois, o resultado seria quase tão horrível quanto a criatura que eu estava roçando na minha perna. Gritei, me ergui do chão e a chutei como um jogador de futebol direto contra a parede oposta. Eu a vi se contorcendo pela última vez, desde o último vagão passar e a escuridão retornar. Na escuridão, um pensamento terrível me ocorreu. Eu me perguntei se... ela era comestível. Eu não queria e senti vontade de vomitar só de imaginar, mas eu estava faminto e não havia garantia de que eu encontraria comida naquele lugar. Ou qualquer outro lugar. O rato-aranha era a minha única opção. Resisti o máximo que pude, mas no final a sobrevivência venceu o nojo. Eu tinha meu isqueiro, mas nada para acender. Arranquei um pouco de carne de sua carcaça e a cozinhei um pouco, segurando sobre a chama. Mas não ajudou muito. Nada poderia ter ajudado. Sua carne era repugnante, mais repugnante do que qualquer coisa que você pudesse imaginar. Desde então, passei por momentos de tanta fome e comi muitas outras coisas questionáveis, mas nada nunca foi tão ruim quanto o rato-aranha. Foi assim que me tornei um estranho. Antes, eu lutava para alcançar o estado sem expressão que o outro havia mantido. O que eu achava que era calma, na verdade era anestesia. Uma pedra afiada jogada a um rio vai ao longo do tempo ter suas bordas arredondadas pela água que bate sobre ela. E o que eu havia passado tinha feito o mesmo. Devorar e comer um monstro na escuridão embaixo de um mundo alienígena suavizou minhas arestas. Quando saí da escuridão e voltei para o túnel, eu era tão sem expressão e vazio quanto aquele que me conduziu até aqui. Isso não foi o pior, no entanto. O pior aconteceu mais tarde, na primeira vez em que fiquei preso.
O estranho mencionou isso, mas no estado em que eu estava, mal percebi. Uma noite no fim da linha, me pediram para sair do trem. O mundo era um dos mais próximos do normal. As pessoas eram quase humanas como eu conhecia. Eles eram laranjas e corcundas, mas fora isso eram praticamente normais. Depois do último mundo, onde as pessoas eram horrendamente gigantes e sem narizes, os caras laranjas eram praticamente bonitos para mim. Pensei a princípio que o condutor estava falando com outra pessoa, mas eu era o único no vagão. E além disso, eu entendia. Os laranjas certamente não haviam falado inglês o dia todo, mas mesmo assim eu conseguia entender o que eles estavam dizendo. Quando me levantei, comecei a perceber o porquê. Eu não conseguia ficar em pé direito. Eu era corcunda. E vi meu reflexo na janela enquanto saía, que também estava laranja. Juntei as peças a partir daí. Ficar preso significava que eu estava preso nesse mundo e por algum motivo parecido com eles também. O que seria útil se eu quisesse aproveitar a oportunidade para sair da estação de metrô. O que é possível na maioria das vezes, mas requer muito cuidado e é muito avassalador. Mundos alienígenas são um pouco revoltantes, descobri. Você tenta compará-los ao seu, mas as diferenças são tão vastas que só fazem você se sentir doente. Saí daquele metrô de qualquer forma, porque estava claro que eu não estava voltando para o centro. O que eu tinha chamado de a infinita linha de trens de metrô, naquela noite. Na última noite, ele me seguiu até o final da linha, assim como eu havia feito antes. Porém, ele não conseguiu reunir coragem para sentar-se exatamente em frente a mim. Assim que o trem parou, ele saiu apressadamente. Esperei, na esperança de que o condutor não me visse e eu pudesse continuar, mas não adiantou. Enquanto eu caminhava, virando a esquina em direção à bilheteria, o jovem que havia me seguido me atacou. Ele tinha uma faca afiada e curva, e deveria ter me pego de surpresa, mas eu já havia viajado por muitos mundos alienígenas hostis por vários anos. Meus reflexos estavam muito bons. Lutamos ferozmente antes de eu conseguir arrancar a faca dele. Não sei como, mas ela foi parar no seu pescoço. Acho que eu não quis finalizá-lo. Nem mesmo estava tão furioso, lembrando da minha própria raiva crescente de um tempo atrás. Depois, enquanto ele jazia lá, desfalecido, fiquei furioso. Chutei-o várias vezes gritando: "Seu idiota! Você deveria ter me seguido!" E eu o chutei e fugi da cena do crime. Mas não por muito tempo. Eu estava lá bem cedo no dia seguinte para pegar o primeiro metrô da manhã. E naquela noite, quando peguei até o final da linha, fui invisível para o condutor novamente. Acho que você deve levar as pessoas de arrasta para cima ou levá-las com você, se quiser retornar à central. Eu estava invisível novamente, mas ainda era laranja e corcunda. Continuei assim até a próxima vez que fiquei preso. A próxima vez que levei alguém de arrasta para cima, foi mais rápida. Eu não esperei que a pessoa me seguisse. Eu simplesmente, assim que fui reconhecido como um estranho, a reconheci como a próxima e fiz a minha escolha. Mas eu não quero trazer ninguém pra cá. Isso me fez pensar, porém, no estranho que me induziu. Pergunto-me como ele era originalmente e se ele sabia que poderia ter me tirado a vida. Também me pergunto sobre os outros que vi em casa e os poucos raros com os quais me deparei desde que parti. Eles tiram a vida ou levam pessoas para esse lugar que estou? Independente do que eles escolhem, eles consideram isso uma misericórdia? Não consigo me forçar a falar com eles para perguntar. Estamos condenados de qualquer maneira, e os condenados devem sofrer a solidão. Levei de arrasta para cima 15 deles até agora. Pessoas alienígenas. E me tornei muito bom nisso. Mas tomei uma decisão. Não farei mais. Pelo menos pouparei os inocentes. Antes de retornar ao hub central, enchi uma mochila com o máximo de papel que pude enfiar nela. E escrevi essa história. Escrevi várias vezes, para deixar em quantos trens de metrô eu puder. Um par de 1000 mensagens engarrafadas, lançadas em um mar de trilhos de aço. Isso é um pedido de socorro e um aviso. Meu pedido acima foi que você encontrasse minha mãe e lhe contasse uma mentira. É uma mentira piedosa, não se preocupe. Diga a ela que eu a amo
e estou tentando voltar para casa. Isso pode dar alguma esperança, ou pelo menos um pouco de paz a ela. Eu também gostaria que fosse verdade. Mas aqui está o que acontece. Estou perdido em túneis intermináveis. Alguém ou algo criou este lugar impossível, e eles devem ser responsabilizados pelo que fizeram comigo. As estranhas regras desse lugar me transformaram do humano que eu era em algo mais, e depois em algo mais ainda. Eles me tornaram um monstro, e se eu puder, derrubarei tudo ao meu redor e destruirei aqueles que me construíram. Meu aviso é que você deve ter muito cuidado com lugares públicos, com homens e mulheres silenciosos e sem expressão. Mantenha distância. Eles podem levá-lo de arrasta ou podem fazer coisas piores. Se você os ver, corra rápido para longe. E mais importante ainda, eu o aviso, eu imploro, não pegue o trem até o fim da linha. Essa foi mais uma creepypasta tirada das profundezas das creepypastas. E aí, o que você achou dessa história? Eu achei uma creepypasta muito maluca. Imagina só, você tá terminando o seu dia de escola ou trabalho e tá no metrô, de boa, de repente, do nada, quando você sai, está num lugar completamente diferente, obscuro e em um universo paralelo. Me conta aí o que você achou do caso e me dê sugestões de novos casos para contar aqui no canal. Muito obrigada e tchau!